Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Pode se assentar. Como é que está o coração aí hoje? Tá bem o coração? O louvor veio e mexeu essa terra aí. Agora vai vir a semente. E essa semente vai cair em terra boa. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra ela lá em Juízes 6. Juízes 6. Depois de uma oração dessa, a gente agora já começou a se refrigerar aqui em cima, porque estava bem quente. Amém? Todo mundo achou Juízes 6? Quem achou? 10. Quem achou? 20. Quem achou? 100%, gente. Glória a Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, Ebiezerita. Bem difícil, mas consegui. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os medianitas como fosse um só homem. Glória a Deus. Deixa eu passar aqui. Eu pedi muito a Deus uma palavra e Ele me deu essa palavra. E essa semana eu comecei a orar e falar: Deus, o que eu vou falar para a tua igreja? Pai, eu não quero falar nada que não seja do seu coração e da sua vontade. De repente o Senhor me coloca no coração Gideão. Aí eu relutei, falei: não, vou pregar sobre outra coisa. Mas o primeiro nome que ele me deu foi Gideão. Daí eu comecei: não, acho que eu vou procurar outra coisa, quero pregar uma coisa assim. Você não quer nada, Ana, você tem que fazer o que eu quero. Falei: amém, Jesus, vamos falar sobre Gideão. O que eu quero trazer hoje para a igreja do Senhor? O que o Senhor trouxe no meu coração? Deus, Ele fala primeiro com o pregador e depois Ele fala com a igreja. Então quem apanha antes sou eu, certo? E apanhei do Senhor, mas aprendi. Essa história é uma história muito tremenda. Eu gosto muito dessa história, apesar eu gosto muito do livro de Juízes. E eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Cada vez que o Senhor quer que eu ministre, eu estou ministrando Juízes. Mês passado eu fui numa igreja pregar e eu preguei sobre Débora. Eu falei: o Senhor agora está querendo que eu pregue sobre Gideão? Eu falei: amém, Senhor, quer falar comigo? Fala, porque eu sei que é comigo. Só que o mais incrível é que nós estamos diante de um cenário de total destruição. Nós estamos diante de uma história de total destruição. Nós estamos diante de uma história onde um povo está sendo massacrado. Depois, quando você chegar em casa, você pega a tua Bíblia e você continua lendo esse capítulo 6. Lê desde o primeiro até o último.
Só que o mais incrível dessa história é que a palavra de Deus diz que esse povo, eles não estavam sendo mortos, eles estavam sendo roubados. A palavra de Deus diz que os medianitas, eles estavam roubando este povo. Tudo que esse povo plantava, tudo que eles plantavam, eles eram roubados. A ponto deles fugirem para as montanhas, para as cavernas, porque eles não estavam aguentando mais. A palavra de Deus diz que eles não estavam suportando mais. E a palavra de Deus, de repente, nos chama a atenção com um homem chamado Gideão. A palavra de Deus diz que Gideão, ele pega todos os trigos dele e vai se esconder. A palavra de Deus diz que ele se esconde num lagar. Ele se esconde num lugar aonde não se malha trigo. Olha que interessante. Porque para você malhar o trigo, tem que ser num lugar amplo. Mas de repente esse homem vai se esconder num lugar aonde se amassava uvas. E aonde amassa uvas, o lugar é bem cheio de defeitos. Aí de repente, estou contando a história rapidinho, eu já entro do que Deus tem para mim e para você, tá, gente? Nós temos que entender a história. Se você não entender a história, você não vai saber o que Deus quer para você. Aí de repente, a palavra de Deus diz que ele está lá malhando trigo num lugar improvável. Ele está malhando trigo num lugar onde não se malha trigo, aonde se pisa em uvas. E o mais incrível dessa história é que a palavra de Deus diz, lá no versículo 11 assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. Aqui diz que pertencia ao pai de Gideão. E ali o anjo do Senhor parou debaixo daquele carvalho. E ali ele começou a observar Gideão. Começa a pegar o mistério agora, tá? Começa a pegar o mistério agora. O anjo do Senhor vai no lugar aonde Gideão está escondido. O anjo do Senhor fica sentado naquele lugar. O anjo do Senhor fica observando um homem que está fazendo algo no lugar errado. E sabe o que eu acho mais incrível? Que a visão de Gideão sobre a vida dele, a gente vai estar vendo mais para frente. Ele se achava um improvável. Ele se achava um improvável. Por isso que quando começou toda aquela guerra, naquele lugar, ele fugiu e foi se esconder. Porque ele se achava incapaz de enfrentar uma guerra. Ele se achava incapaz de enfrentar uma guerra. Ele se achava incapaz de vencer os obstáculos. Ele se achava incapaz de vencer a opressão. E ele se achava incapaz de derrotar o inimigo. Alguém já se identificou aí? Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes vem a provação? Quantas vezes vem a opressão? Quantas vezes Satanás se levanta? Quantas vezes o inferno se levanta? Eu pego, corro e vou me esconder. Não, agora chega. Quero mais não. Não quero mais. Ai, é muita luta. Ai, eu não vou aguentar. Não, para mim chega. Eu vou me esconder. Peguei uma frase aqui que diz assim: hoje, Deus pode nos usar em nossas circunstâncias menos ideais para moldar o caráter, fortalecer a fé e alcançar um propósito divino. Hoje, Deus ele vai nos usar, ele está dizendo aqui, nas nossas fraquezas, ele vai nos usar nos nossos medos, e ele ainda vai além do que aquilo que nós planejamos.
Porque Gideão planejou uma coisa. Gideão planejou, não, eu vou pegar todo o alimento da minha família, eu vou esconder esse alimento, eu vou cuidar da minha família, mas escondido, eu não quero pôr a mão na massa, e eu não quero ir para a guerra. Ele estava fazendo a coisa errada? Não. Mas ele estava fazendo aquilo que ele queria fazer. Ele estava fazendo aquilo que a visão dele alcançava. A visão dele só alcançava até ali. Se esconder, malhar trigo e não passar fome. Os medos e inseguranças mostram que essas circunstâncias não impedem de Deus realizar a obra em nossa vida. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. A nossa força não deve ser baseada em nossa posição social e fé. Não. Não. A minha mente é limitada. A minha mente é limitada. A minha mente, ela só vai até onde eu mesmo penso que eu sou. Eu costumo dizer algo para as pessoas assim: você pensa, o que você pensar é o que você vai ser. Se você pensar que você é um derrotado, me perdoe, você vai ser um derrotado. Se você pensar que você não consegue, você não vai conseguir. Agora, se você pensar, eu tenho um Deus, e esse Deus está à minha frente, e é esse Deus que vai me capacitar, e é esse Deus que vai me orientar, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o Deus que eu sirvo. A gente foi para o Encontro Kids, quero contar um pequeno testemunho, que é bem engraçado, tá, gente? E eu vou expor a minha filha. Eu sempre faço isso, eu exponho a minha família direto. E ela sabe que eu ia expor ela, então se ela não quisesse, ela não falava para mim, né? E a gente estava na quinta-feira, e aquela chuva. Ela chegou para mim e falou: mãe do céu, e agora? E agora, minha mãe? Como vai ficar o Encontro Kids com toda essa chuva? Na quinta-feira. Ergue a mão aí, filha. É você mesmo que eu estou falando. Aí, eu olhei para a cara dela e vou cobrar ela aqui. Olhei para a cara dela e falei assim: olha, minha filha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei quem é o meu Deus. E o meu Deus pode todas as coisas, porque Ele manda em todas as coisas, e as coisas têm que obedecer a Ele. Não vai chover. Não vai chover. Choveu? Não choveu. Ela falou assim: se não chover, mãe, olha só, se não chover eu te dou um chocolate. Até agora não ganhei chocolate. Estou cobrando já. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus. O nosso Deus pode todas as coisas, mas Ele precisa que eu saiba quem eu sou em Cristo. Eu sou filha, você é filho. Nós somos filhos. E o mais incrível dessa história é que lá no versículo 12, o anjo do Senhor, ele chega. No 11 ele chega, observa o camarada ali, e o anjo olha Gideão e ele diz assim: esse cara é dos bons. Porque ele teve uma estratégia, mesmo pequena, mas ele teve. O que o anjo encontrou em Gideão? Ele era proativo. Ele foi e deu um jeito de cuidar da família. Estava lá, trabalhando. Ele estava malhando o trigo. Preste atenção. Deus exalta e Deus põe na guerra e Deus faz vitorioso aquele que está trabalhando. Olha o segredo. Gideão estava trabalhando. Só que o mais incrível
que logo em seguida o anjo diz bem assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gente, como que vocês acham que foi a cara de Gideão? Como que vocês acham que foi a cara dele? O cara fugiu, estava escondido, não queria mostrar, como diz o ditado, a fuça para ninguém. De repente veio o anjo do Senhor e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Acho que ele olhou para trás, acho que ele deu outra olhada, ele pensou: tem alguém atrás de mim, só pode. Só pode. Acredito eu, não está escrito. Mas eu acredito que Gideão olhou para o anjo e falou: o senhor está falando comigo? É eu, esse valente? Aí de repente o anjo olha para ele e fala que ele era valente. Um homem que estava fugindo, um homem que estava escondido. Um homem que não queria entrar na guerra. Um homem que não queria se manifestar para vencer. Sabe o que eu aprendo? Que Deus, Ele não vê nós mais do que... Deus vê em nós mais do que nós mesmos enxergamos. Deus, Ele vê em mim aquilo que eu não estou enxergando ainda. Quem sabe você olha para dentro de você hoje. Quem sabe, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas quem sabe você entrou aqui dizendo: eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não sei nem o que Deus quer da minha vida, eu não sei nem que ministério eu tenho, eu não sei nem que chamada eu tenho. Mas eu quero te dizer para você hoje o que Deus falou comigo. Hoje Deus está chegando diante de você e Ele está dizendo: Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, mulher valente. Você pode não se achar valente, mas Deus sabe que você é valente. Gideão era um herói improvável. Ele era um herói improvável. Acredito que Deus olhou para ele e falou assim: olha, Gideão, você é valente, você vai... Eu acredito que Deus passou tudo para ele ali. E ele olhou para dentro de si e ele não enxergou isso. Ele não enxergou isso. Aí em Juízes 6,14 diz assim: então se virou o anjo para ele e disse: vai nessa força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que me livrarei, Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Quando o Senhor chega diante de Gideão, um pouquinho antes ali, se você ler, tem uma parte que quando o anjo chega e chama ele de valente, e quando diz que ele é contigo, ele diz assim: o Senhor é com a gente? Mas Deus, se o Senhor estivesse com a gente, não estaria acontecendo tudo isso que está acontecendo. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio sobre nós? Se você olhar ali antes, uns versículos antes, você vai ver que ele fala para Deus: e cadê, Deus, aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Gideão falando para Deus, imagina, ele ainda estava questionando Deus. Ele estava falando: e agora, Deus? Olha o que aconteceu com a gente. Os nossos pais contaram, a gente saiu do Egito, os nossos pais contaram as maravilhas que foram feitas. Não está escrito o que eu vou falar agora, mas eu falo o que eu acredito que Deus queria responder para ele. Acredito que Deus olhou para Gideão e pensou: ai, Gideão, você vai querer viver a história dos outros?
Você vai querer viver no milagre dos outros? Você vai querer viver de passado? O passado é bom, é bom. O passado é ótimo para você entender, para você conhecer. Mas o que Deus queria falar para ele ali quando ele falou, vai nessa força, rapaz? Deus estava querendo dizer assim para Gideão, viva a tua história agora. Os teus pais viveram a história deles, mas agora chegou a tua hora, agora chegou o teu momento. Sabe o que eu aprendo? Foi muito bom a minha avó ter orado por mim, foi muito bom a minha mãe ter orado por mim, como valeu. Foi muito boa a história dos meus avós, a história dos meus pais, foi muito boa, porque eu estou aqui. Só que eu não vou poder viver para sempre com a história deles. Agora chegou a minha hora, agora chegou a tua hora. Agora chegou a tua hora de você viver a tua história. Agora é hora de você ser o vovô, a vovó, a mamãe, o papai. Agora é a nossa hora de colocar a mão na massa e ir de frente com o inimigo. Aí ele diz, vai nessa força. E ele diz, não posso. Não posso. A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha casa. Aí o Senhor diz, não, mas você vai, eu escolhi você, eu designei você, é você, e acabou, filho. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Ele não te vê agora. Deus, Ele está lá no futuro, Ele já está te vendo. Você pode não acreditar no teu potencial, você pode não acreditar em quem você é, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe até onde você pode ir. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele está dizendo, filho e filha, você pode muito mais além daquilo que você está pensando. As dificuldades não devem ser vistas como desculpas, mas sim como um momento de confiar em Deus, para servir e ser usado por Ele. As dificuldades, elas não têm que ser uma desculpa. Quantas vezes nós passamos por lutas, por perseguição, por defamação, quantas vezes nós passamos por problemas tão difíceis, e a primeira coisa que a gente faz é, chega, não quero mais, vou chutar o balde, e acabou. Isso não é para mim, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso. Como não precisa passar por isso? Como nós não precisamos passar por isso? São em momentos de maior dificuldade, são em momentos de aflição, que Deus faz nascer um herói. Sabia? Se você olhar para a palavra de Deus, se você ir lá na galeria dos heróis da fé, se você for lá em Hebreus, você vai entender o que eu estou te falando. Olha Moisés. Moisés nasceu, já desde pequeno foi perseguido, teve que ficar escondido sem querer. Ele não se escondeu, mas esconderam ele. Gideão se escondeu, Moisés foi escondido, e ele ficou escondido? Prega comigo, gente. Moisés ficou escondido? O que aconteceu com Moisés? A mãe dele pegou ele, colocou no riacho, e quem que achou ele? Pode falar, prega comigo, igreja. Não gosto de pregar sozinha. Foi quem? A filha de Faraó, a filha do inimigo. Criou ele. Aí a palavra de Deus diz que ele cresce, faz umas confusãozinhas ali, e vai para onde? Vai se esconder de novo. Gente,
Quando Deus escolhe alguém, Ele pode até tentar se esconder, mas não vai ficar escondido. Você pode até tentar se esconder. Você pode chutar o balde. Ah, eu não quero mais. Ah, eu vou sair. Ah, eu não vou viver mais isso. Eu não quero meu chamado. Eu não quero mais ser líder. Eu não quero mais ser isso. Eu não quero mais ser aquilo. Tudo bem. Mas você não vai ficar escondido. Não vai. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai nos pegar. E Ele pega. Então eu vou dar um conselho aqui. Acredito eu que Moisés e Gideão não tiveram antes de se esconder. Não se esconde não. Vai para a guerra. A palavra de Deus diz que estava lá Moisés bem quietinho, cuidando de ovelha. Ô bichinho mansinho, né, gente? Mansinho. Só que quem chega lá, gente? Uma sarça pegando fogo. De repente essa sarça começa a falar com ele e diz assim: filho, acabou para você. Acabou. Volta agora e vai enfrentar o inimigo. Deus não gosta de pessoas covardes. Me perdoa pela palavra. Deus, Ele até tolera o nosso medo, porque Gideão tinha medo. Moisés também estava com medo. Mas covardia não. Aí Deus olha: Moisés, agora vá enfrentar o teu inimigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Deus manda você fazer algo, vai e faça. Vai e faça. Vai e faça, porque Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Ele falou isso para quem também? Para Josué. Se você ler o primeiro capítulo de Josué, você vai ver o que eu estou te falando. Moisés morre, Josué tem que tomar conta do povo. Gente, se para subir nesse altar, né, Didi? Já dá um calorão. Você imagina liderar uma cidade. Por isso que eu digo, gente, glória a Deus pela vida do nosso pastor. Aí de repente Josué se depara com uma multidão. Aí Deus diz assim: agora chegou a tua hora. Porque antes disso ele só ficava onde, Josué? Só ficava escondidinho. Sabe aonde? Dentro de uma tenda, perto da tenda de Moisés, aprendendo, mas estava ali de boa. Não era o líder, não era. Só que de repente o líder morreu. Aí o Senhor olha para Josué e diz assim: vai, Josué, lidera esse povo agora. Sabe o que eu aprendo? Que quando Deus nos ordena, Ele já registrou lá na frente a nossa vitória. Não importa por quanta cidade você vai passar, porque Josué passou por muitas cidades. Se você pegar o mapa lá, ó, e começar a ver quantas cidades ele conquistou, você vai ver o que eu estou te falando. Só que antes disso, no primeiro capítulo, ele está ali. Aí Deus diz assim: vai, Josué, eu sou contigo. Não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Só que chega uma hora que eu escutei, eu lendo a palavra, parece que eu escutei o grito de Deus, porque ele não se mexia. Uma hora Deus diz bem assim: não te mandei eu. Seja forte e corajoso, rapaz. Não temas, porque eu sou contigo. Será que vai precisar Deus fazer isso comigo? Já não te mandei eu, Ana, vai. E Deus dá uns tapas também. Quando eu me sinto insuficiente e fraco, Deus me capacita e me encoraja. Sabia? Quando eu me sinto fraco, quando eu estou me sentindo incapaz de fazer as coisas, aí entra Deus. Aí entra Deus. Deus, Ele deixa a gente ir até onde a gente consegue. Quando você respira e diz: não aguento mais, Deus, não aguento mais. Aí Ele diz: que bom, meu querido e minha querida, agora é comigo. Em 1 Samuel 16, 7 diz assim:
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A gente só vê a aparência, mas Deus está vendo o coração. Gideão, quando ele se olhava no espelho, ele via um homem covarde, um homem medroso, e ele via um homem capaz. Mas quando Deus atravessa aquele espelho, quando Deus entra antes daquele espelho, Deus mostra outra coisa para ele. Deus mostra outra coisa para ele. Um homem valente, um homem com estratégias, um homem cuidadoso, um homem zeloso e um homem de atitude. E sabe aonde que Deus viu isso? Naquele momento que ele levou os trigos e pensou na sua família. Ali ele chamou a atenção de Deus. Ali Deus olhou e falou: esse camarada tem atitude. Porque o que a família não fez, ele fez. Ele pegou os trigos, ele levou para um lugar onde não dá para malhar trigo, porque não tem como, mas ele deu um jeito. Eu acho que Gideão era brasileiro. Eu acho que brasileiro dá jeito para tudo, gente. Não dá? E o cara conseguiu malhar trigo num lugar que pisa uvas. Deus, ele enxerga além das aparências. Deus, ele enxerga além da aparência. Em João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolheste a mim. Pega o mistério. Não, ó Deus falando. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Gente, eu poderia parar a mensagem aqui. Gente, olha que promessa. Olha que promessa para mim e para a sua vida. O Senhor está dizendo: não foi você que me escolheu, não pense desse jeito, não. Que por você nem queria saber de mim. Mas eu te escolhi, e é eu que vou te levar para os lugares altos. E tem mais: se você sentir falta de alguma coisa enquanto você estiver indo, o Senhor está falando: pode pedir o que você quiser, eu vou te conceder. Gente, para que desistir diante de uma promessa? Para que desistir diante de um Deus que cumpre com as suas promessas? Tornou-lhe o Senhor a dizer, ao versículo 16: eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. A hora que ele falou assim: não posso, sou fraco, sou pequeno, sou pobre, sou covarde, sou medroso. Aí o Senhor diz assim: você pode. Sabe por que você pode? Porque é eu que vou com você. Você pode porque você precisa de mim. Sabe o que eu aprendo na minha vida? Que Deus para mim é o suficiente. Deus para mim é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. E sabe o que eu acho mais engraçado nessa história? É que depois que ele reclamou, Deus falou que estava com ele. Aí Deus diz bem assim: tá, Gideão, não vou deixar mais você ir sozinho, beleza? Ó, Gideão, agora eu vou te dar um exército. Pega o mistério. Ó como Deus é engraçado. Gente, eu acho Deus muito engraçado, sabia? Eu acho Ele muito engraçado. Deus fala bem assim para ele: eu vou te dar um exército. Aí ele diz assim: tá bom, Deus. Não está escrito assim, eu estou falando a história que eu entendi, tá? Vou te dar 32 mil homens para ir para a guerra com você.
Ah, se é comigo? Puxa Deus, mas o senhor é top. Vai andar para a guerra com 32 homens, 32 mil homens. Beleza. Já estou feliz, né? Já não vou sozinha, certo? De repente, cai o número. Meu Deus. De repente cai o número para 10 mil. Bom, mas tudo bem, Deus, ainda tem 10 mil. Só que de repente Deus diz assim: leva eles lá para um riacho. E assim como eu te observei no carvalho, agora não está escrito assim, tá, gente? Estou contando uma história, tá? Senão você vai procurar na Bíblia e falar: ai, pregou heresia. Não, estou contando a história, que eu entendo e que enche meu coração de alegria. Por isso que eu conto assim. Aqueles que tomam água igual um animal, observa. E observa aqueles que vão tomar água vigiando. Beleza. Vai lá, Gideão, vai, foi. De repente ele observa, os que tomaram igual animal, para cá, e os outros para cá. Daí, Deus, então, manda tudo esse ficou só 300. Gente, se você for ver a história de Gideão, você vai ver o que eu estou falando. Gideão ficou com 300 homens. Cada homem de Gideão, se eu não estiver errada no número, se eu tiver, depois vocês me perdoem, daí vocês me mandam, você errou a numeração, não tem problema, depois nós consertamos. Mais ou menos, cada homem de Gideão teria que matar 400 homens do inimigo. Pensa. Olha como Deus é engraçado. Mas por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Se Deus mandasse 32 mil homens, a vitória era do exército. Mas quando Deus enviou Gideão com 300 homens, pega o mistério. Deus enviou Gideão com 300 homens. E tem mais, olha a condição de Deus. Olha como Deus é lindo e engraçado. Deus falou assim: teus homens, eles não vão usar arma. Gente, eles vão com um vaso de barro, eles vão com uma tocha de fogo e uma trombeta. Você já pensou, gente, eu não sei quanto nós estamos aqui, mas já pensou Deus pegar 300 de nós aqui e falar bem assim: ei, vocês vão agora, vamos pegar um exército aí. Qual que é o maior exército aí de guerra? Estados Unidos? Vamos ver se é esse mesmo. Aí ele vai dizer: vai vocês, 300 pessoas aqui, com um vaso de barro, com uma tocha de fogo e com uma trombeta. Vão lá para os Estados Unidos guerrear com o exército lá. Gente, como que ficou a tua cabeça agora? Será que nós somos o Gideão escondido agora ou vamos ser o Gideão que ganhou a vitória? Mas a palavra de Deus diz que dessa forma Deus entregou a vitória na mão de Gideão. Dessa forma Deus confundiu o exército do inimigo e eles se acabaram. Sabe por que Deus faz essas coisas? Para Ele mostrar que é Ele que está no comando e que a vitória é Ele que conquista. Por isso não importa o que você tem, Deus vai te dar a vitória nesse pouco que você tem. Deus vai te dar a vitória nisso que você tem. Ai, mas quem sabe você está igual Moisés. Ai, Deus, mas eu não sei nem falar. Deus vai te usar. Ou quem sabe você é igual Jeremias. Ai, Deus, mas eu sou apenas uma criança. Deus vai te usar. Deus vai te usar naquilo que você tem. O que você tem para apresentar para Deus hoje? Se você está escondido hoje, o Senhor veio hoje para ministrar no teu coração e dizer: filho, sai da caverna. Saia da caverna. O que Deus fez com Elias quando foi para a caverna? Morrendo de medo de Jezabel. Foi lá, se escondeu de uma mulher. Gente, ele derrotou os profetas de Baal. E uma mulher falou que ia matar ele e correu se esconder. Mulher é fogo, né?
Aí Deus chega lá na caverna e diz: parou, filho, acabou o teu tempo de solidão. Sai agora e vai enfrentar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você agora? Saia desse estado que você está. Saia desse estado que você está. Deus está mandando você sair para fora e enfrentar o teu inimigo. Porque a vitória já foi conquistada para você. 2 Coríntios 12:10 diz assim: por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é o quê? Fala bem bonito agora. Quando eu sou fraco, você está se sentindo fraco ultimamente? Você tem vontade de largar tudo? Você tem vontade de chutar tudo? Está se sentindo fraco? Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Então é hoje. É hoje. Porque se você chegou até aqui, porque você não é fraco. Se você está dentro dessa igreja hoje, porque você não é fraco, você é forte. Você venceu a vontade de ficar em casa. Você venceu a vontade de ficar se escondendo embaixo de uma coberta. Você venceu a vontade de sumir, de acabar com tudo. Então você é forte. É isso que o Senhor está falando para você. Deuteronômio 31:8 diz assim: próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Depois de uma palavra dessa, você nem pode pensar em desistir, desanimar. Porque Deus está lá no futuro esperando você com o teu certificado, com a tua medalha, com o teu troféu, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não desanime diante das dificuldades. Enfrentar desafio é um processo de aprendizado e crescimento que traz força. Supere a sensação de eu não posso. O primeiro passo é reconhecer que com Deus nada é impossível e superar as desculpas que te impede de agir. Confia em Deus, não em si mesmo. A coragem de Gideão não tinha vinda dele, mas da confiança em Deus. Ele demonstrou que não importa o tamanho da sua limitação, a vitória é certa quando Deus está com você. Não importa o teu medo, não importa a tua fraqueza, Deus é contigo. Jeremias 29:8 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de lhe causar dano. Plano de dar-lhe esperança em um futuro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Sabia que Deus ele não é homem para que minta? Sabia que Deus não pode mentir? Se Deus está falando para mim e para você que os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida é vitória, é isso que Deus vai colocar na tua vida. Não desista. Os desafios podem parecer esmagadores, mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Eu não sei como está a tua cabecinha. Eu não sei como você está. Mas eu vim te dizer o que Deus falou para mim. Ana, eu tenho um plano para você. Por isso que eu não desisto. Tenho vontade todos os dias de chutar o balde às vezes? Tenho.
Tenho tristeza? Tenho. Tenho luta? Tenho. Tenho perseguição? Tenho. Tem gente que não gosta de mim? Tem. Mas e daí? Eu gosto deles. E eu não vou parar até que ele venha. Alguém lembrou dessa frase? Quem que lembrou? E eu não vou parar até que ele venha. Eu não vou parar. Não precisamos ser perfeitos ou melhores para sermos usados por Deus. Precisamos apenas estar disponíveis e dispostos a confiar em seu poder, sem nos desviar do caminho, mesmo em um momento de grande dificuldade. Se você ir lá na galeria, para encerrar, se você ir lá na galeria dos heróis da fé, você vai ver o nome de muitos homens da Bíblia, muitas mulheres, mas todos eles tinham suas fraquezas, todos eles pecavam, todos eles tinham medo, todos eles se esconderam. Mas a diferença deles é que eles não desistiram. Eles não desistiram do chamado. Tentaram, mas não conseguiram. E não desistiram. Moisés foi até Faraó. Josué derrubou as muralhas. Gideão venceu a batalha. E se você olhar a palavra de Deus, você vai encontrar muitos heróis da fé. Mas sabe o que eu acho mais bonito? É que isso não é, como Deus falou, isso não é só no passado. Sabe por que eu estou falando isso? Em Hebreus tem heróis da fé, mas lá também tem uma palavra que diz assim: Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que gerou os heróis do passado é o mesmo Deus que vai fazer um herói nesse presente. Hoje, através dessa palavra, tem nascimentos de heróis aqui. Mas não vai parar por aí. Tem o Pedro, né? Tem o João, né? Lá no futuro vai ser levantado novos heróis. Tem a Bela, né, pastor Alex? Quando nascer, vai levantar lá na frente mais uma herói da fé. Porque esse é o processo de Deus. Essa é a maneira que Deus trabalha. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei como está a tua casa. Não sei como está a tua família. Eu não sei como está teu emprego, a tua profissão. Eu não sei como está o teu ministério. Eu não sei como estão os teus dons. Quem sabe por uma luta, por uma tribulação, você encolheu as suas mãos. Quem sabe você deixou o teu dom. Quem sabe você deixou o teu ministério. Quem sabe você está pensando de deixar a sua casa. Quem sabe você está pensando em deixar a sua família. Quem sabe você está pensando até de tirar a sua própria vida. Eu não sei. Mas o que eu sei é que hoje Deus me usou como um vaso. Ele me usou como instrumento. E eu sempre falo para Deus: aonde o Senhor me colocar, eu quero que o Senhor faça de mim um agente de cura. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei quais são as tristezas do teu coração. Quem sabe a tristeza do teu coração está te fazendo se esconder. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aqui tem um Deus. E eu não tenho medo de falar o que eu falo. Eu não tenho medo de dar certeza do Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é vivo. Tem uma parte na história de Gideão, que quando Deus chama ele,
A primeira coisa que ele faz, ele destrói o altar de Baal. Ele quebra o altar de Baal. E aquele povo vem e diz assim para o pai dele: quem que quebrou isso aqui? Aí um diz assim: foi o filho dele. Pega o mistério. Pega o mistério, igreja. Tudo que é falado nesse altar, você precisa pegar o mistério. Gideão quebrou o altar. Gideão deixou a idolatria. Gideão quebrou o altar de Baal. E os caras chegam lá para o pai dele e dizem assim: foi teu filho, né? Ele diz assim: foi, e daí? Não está escrito assim, é diferente. É que essa aqui é a Bíblia, Ana. Foi, e daí? Ele diz: Gideão quebrou o altar. Sim, e daí? Se o teu Deus fosse tão bom, por que ele não se defendeu? Sabe o que eu aprendo aqui? Que hoje você vai quebrar os altares que se levantaram na tua vida para te fazer sofrer. Hoje você vai quebrar, você vai destruir esses altares de derrota. Você vai destruir esses altares que te impedem de crescer. Você vai destruir esses altares que te impedem de ser alguém vitorioso. Aí, alguém vai olhar, Didi, e vai dizer assim: ei, quem que quebrou esses altares? Para o teu pai. Quem é o teu pai? Aí o teu pai vai olhar e vai dizer assim: foi o pastor Alex. Tá, e daí? É Deus te defendendo. É Deus te defendendo. E a partir do momento que você vir aqui para frente, porque eu vou te chamar aqui para frente, que você quebrar esses altares, o teu pai vai ficar olhando. O nosso pai é maravilhoso. E cada vez que você quebrar, cada vez que você quebrar aquilo que está te impedindo de crescer, Deus vai dizer: isso aí, meu filho, vai meu filho, porque eu sei quem você é. Vai, minha filha, vai, que eu sei quem você é. Vai, quebra, vai, pode ir, eu sou contigo, quebra mesmo, vai, a vitória é sua. Não importa se você está com pouco, não importa. A matemática de Deus é a matemática mais correta que existe. A matemática de Deus é aquela que ele pega 5 pães e... Ninguém sabe. E ele alimenta multidão. A matemática de Deus é deixar um homem com 300 e destrói um exército inteiro. Eu gostaria que você colocasse de pé agora.